Graça e paz, Igreja do Avivamento, Shalom, seja muito bem-vindo a mais uma live da Igreja Apostólica Reviver. Já compartilha já esse vídeo, já curta, nos ajuda muito, porque quando você curte o vídeo, você deixa o seu like, você faz com que a publicação ela fique mais exposta às pessoas para elas acessarem e serem abençoadas. O nosso intuito em fazer essa live é muito além de uma placa de igreja ou de um segmento, mas sim de alcançar almas para o reino do Senhor Jesus. E hoje eu vou falar sobre essa live, sobre um tema muito interessante que Deus colocou no meu coração, que é trazendo o futuro para o nosso presente. Eu tenho certeza que eu vou ser um canal de bênçãos para você nessa noite, para a sua vida, para a sua família, para que nós possamos alcançar essas pessoas. Eu conto com você para compartilhar. Compartilhe aí, vai nos abençoar muito e vai abençoar a vida de muitas pessoas, em o nome do Senhor Jesus. Enquanto as pessoas vão entrando, eu quero começar com uma oração, entregando tudo que nós vamos fazer nessa noite para o Senhor. Senhor Deus e Pai, entramos na Tua presença, Senhor, e a minha oração nessa noite é para que as pessoas que aqui participarem, as pessoas que aqui entrarem e as pessoas que ouvirem, ó Deus, seja hoje, seja amanhã, elas possam sentir o Teu amor, Pai. Elas possam ser alcançadas pelo Teu Espírito Santo, elas possam ser alcançadas pela Tua Palavra que é viva e eficaz. Pai, que a Tua Palavra possa produzir em nós hoje rios de águas vivas, que se outrora Satanás tentou frustrar os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos objetivos e projetos, aonde ele paralisou, eu começo a declarar agora que o Senhor restituirá, Deus, e nós iremos dar continuidade àquilo que o Senhor tem preparado para nós. Senhor, fique conosco nesse momento, Senhor. Toma a minha voz, toma a minha vida, Deus, para que eu possa conseguir transmitir aquilo que o Senhor tem colocado e colocou no meu coração. Que seja um canal de bênção, Senhor, na vida das pessoas. Que para isso eu diminua e que o Senhor cresça na minha vida, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então não esqueça de compartilhar. Hoje a nossa levitana Kessia, ela está com um probleminha na voz, mas ela está ajudando aqui nos bastidores para essa live acontecer. Então nós já vamos para a palavra. Eu vou dar um minutinho, 2 minutinhos aí, para que você compartilhe, para que nós possamos ser bênçãos na vida das pessoas nessa noite. Já que você está aí, já deixa a sua palavra preparada, nós vamos fazer a leitura do texto que está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 58. 1 Coríntios, capítulo de número 15, verso de número 58. Vai ser o texto que estará a preço de nós, que nós vamos fazer. Vamos usar como base para transmitir a palavra do Senhor Jesus nessa noite. Então, 1 Coríntios no Velho Testamento, quando você passar os evangelhos, logo em sequência vai estar ali 1 Coríntios, você abre, vai até o capítulo de número 15, e quando encontrar o capítulo de número 15, procura até o verso de número 58. É o versículo que nós vamos explanar nessa noite. Lembrando que o tema, isso aí está na nossa live, hoje nós vamos falar sobre trazer o nosso futuro para o nosso presente. Isso é muito importante, saber que Deus, tudo que Deus tem para nós é maior do que nós imaginamos, é maior do que nós vimos, é maior do que já passou no nosso coração, é maior do que o nosso entendimento consegue compreender. Ou seja, Deus, o próprio Deus, ele está no futuro. Jeremias 29:11 diz isso: olha, o Senhor tem planos para você, planos de paz e não de guerra, de vida e não de morte, a fim de lhes dar um futuro e uma esperança. Ou seja, tudo que o Senhor direcionar para a nossa vida é para que nós possamos viver o nosso futuro em Deus, no nosso presente e no nosso dia a dia. Isaías 1:9, se crerdes e me obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Então nós vamos falar um pouco sobre isso, vamos falar um pouco sobre trazer o nosso futuro, para vivermos o nosso futuro no nosso presente. Amém? Então, nós vamos fazer a leitura da palavra agora. Se não compartilhou, ainda compartilhe até o final dessa live e seja uma fonte de bênçãos na vida do teu irmão, na sua geografia, no seu ciclo de amigos, enfim. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 58, diz assim:
Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Novamente, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Aqui quem está falando é o apóstolo Paulo, um dos discípulos como nós de Jesus. Apóstolo é aquele que leva a mensagem do Senhor Jesus. E ele aqui falando à igreja de Coríntios, ele escreve um versículo fantástico, extraordinário, um versículo que vai servir de base hoje, e através desse versículo você vai ver o quanto Deus vai falar com você. Eu vou ser bem breve, de 15 a 20 minutos, então eu lhe convido toda a atenção, porque assim não é por falar muito que seremos ouvidos, mas é no saber falar. Então tem muita gente que fala muito em muito tempo e não resolve nada, mas tem outros que falam pouco em pouco tempo, mas fala aquilo que Deus quer. Então eu quero ser esse canal de Deus na sua vida. Para isso eu preciso da sua atenção, eu preciso que você venha comigo, que você compre a ideia desse texto, compre a ideia da palavra do Senhor Jesus, para que Deus possa modificar a sua vida, o teu ser nessa noite, possa resgatar aquilo que precisa ser resgatado, possa mudar a página na página que precisa ser virada, e que nós possamos sim, em meio à pandemia, esse momento complicado, talvez esse momento que nós estamos passando é um momento ideal para analisarmos a nossa vida e mudarmos o que é preciso ser mudado. Então, o texto é fantástico e nós vamos, a partir de agora, falar da palavra de Deus com toda a sua atenção e reverência. Eu lhe convido a vir comigo e ser muito abençoado. Eu, particularmente, pastor Isaías, eu sempre me considerei um homem do futuro. Apesar das minhas limitações, todos nós somos limitados, então quando eu uso a palavra limitação e o futuro, é como eu disse anteriormente, antes de fazer a leitura do versículo. Por mais que a gente tenta alcançar o futuro, por mais que a gente tenta viver o futuro, uma hora nós vamos esbarrar na nossa limitação. O homem, ele é limitado, o seu QI é ilimitado. Nós ainda não conseguimos, por mais que tentemos, por mais que lutemos, nós não conseguiremos entender ou descobrir a dimensão daquilo que Deus quer nos dar, ou daquilo que Deus tem para nós na nossa vida terrena, no nosso propósito de vida diariamente. Então, embora mesmo que nós somos, eu seja, você seja limitados, nós devemos sempre acreditar que Deus tem um futuro de esperança para nós. E para viver isso, alguns paradigmas têm que ser quebrados. Algumas coisas que estão dentro de nós não podem mais estar, porque a pior coisa para o ser humano, para um líder, seja em qual área que ele estiver, é ele ficar preso no seu passado e, pior do que isso, trazer o seu passado para o presente. Eu gosto muito disso porque quando o povo estava saindo da escravidão, estavam saindo do Egito, das mãos de Faraó, chega em um certo momento em que o seu líder se ausenta. E ali eles se reúnem entre eles, porque o líder é o responsável a levar eles para o futuro. O líder é a pessoa instituída por Deus, ou instituída dentro da sua casa por Deus, o sacerdote, o pai, ali, o que faz a figura de um líder. Ele sempre é o responsável por levar, por dar um norte, para levar as pessoas para o futuro. E ali o líder tinha se ausentado dessas pessoas, e nota-se que elas tinham saído da onde elas estavam aprisionadas. E como elas não tinham mais aquele que dava o norte, que caminhavam eles para o futuro, eles decidem entre eles, olha, nós vamos ter que instituir um outro líder. E nem que esse líder seja para nos levar de volta para o nosso passado. Esse é o ponto-chave. Se nós não sermos um líder, ou se nós não tivermos um líder que nos leva para o nosso futuro em Deus, nós vamos encontrar um líder que vai nos levar de volta para o passado. E para você ver, isso é natural, vários homens na Bíblia tiveram isso. O próprio Pedro, Jesus, ele chega para Pedro e fala, olha Pedro, agora não mais serás pescador de peixes, mas sim pescador de almas.
Jesus tinha atualizado o chamado de Pedro, e nós vamos ver lá na frente que Pedro está uma noite toda pescando com os outros discípulos, com os outros apóstolos ali, e não pescava nada, e Jesus teve que se encontrar com ele de novo. Ou seja, a pior coisa para nós, a pior coisa para um ser humano é quando ele volta para o seu passado e traz o seu passado para o seu presente. Tem tantas pessoas aqui, eu abro uma aspas para nós falarmos um pouco sobre isso, sobre trazer o passado para o presente. Tem muitas desgraças, que são coisas sem graça, que nós não temos prazer na nossa vida, do nosso passado, que outrora numa discussão, outrora num momento de desequilíbrio, num momento que nós estamos refletindo, nós trazemos para o nosso presente e vivemos o passado como se ele fosse aquilo que nós queremos. Aprenda uma coisa, o passado não pode ser modificado. O passado está no mar do esquecimento por Deus. Mas o nosso presente é a oportunidade que Deus nos dá dia após dia de não cometermos os mesmos erros do passado, mas progredirmos para o alvo, progredirmos para o futuro que Deus tem preparado para nós. Então, se você analisar e eu analisar, nós analisarmos nessa noite, nós vamos ver quantas coisas que estavam no nosso passado e nós trazemos para o nosso presente. Resgatamos o sentimento desse presente e acreditamos que o nosso presente está preso no nosso passado. Tem pessoas que já tiveram uma decepção no relacionamento, seja em qual área do casamento que foi, financeira, amorosa, às vezes foi uma traição financeira ou uma traição amorosa, e agora ela fica bloqueada porque toda pessoa que ela encontra para um novo relacionamento, ou mesmo que ela diz ter liberado o perdão, outrora ela traz esse sentimento do passado de novo e carrega esse sentimento no presente. Tem pessoas que a gente vai conversar e ela fala, eu não quero mais homem, eu não quero mais mulher, porque são todos iguais, devido a uma ou duas frustrações. Nós não podemos trazer o nosso passado e viver ele no nosso presente. O nosso passado, grave isso, o teu passado, o meu passado, o nosso passado, serve como aprendizado para nós alcançarmos o nosso futuro. Se você caiu uma vez, pode ser natural, porque quando nós não conhecemos o caminho, nós estamos sujeitos a cair, mas continuar caído, continuar no erro é uma opção, porque se eu sei que no meio do caminho tem uma pedra que me faz tropeçar, eu só vou tropeçar nessa pedra de novo se for uma escolha minha, porque eu já sei que eu caí. Assim, eu dei um exemplo de relacionamento, mas são vários exemplos. Às vezes você abriu uma empresa no passado, a empresa quebrou. Às vezes você tentou um negócio e não deu certo. E tudo que você vai começar agora, você traz o sentimento de frustração, o sentimento que não vai dar certo, o sentimento do que deu errado. Não, aprenda isso. O nosso passado, ele serve para uma coisa, para olharmos os erros que cometemos, para olhar as incertezas que nós tivemos e parar e analisar e dizer, olha, eu creio no meu futuro, eu creio no que Deus tem para mim, eu creio que minhas coisas serão prósperas, que eu serei bem-sucedido. Afinal, a Bíblia diz, Provérbios 23:7, que nós somos aquilo que nós imaginamos ser. Até um homem que maquina o mal, no dia seguinte, se ele ficou maquinando a noite com perfeição, ele tem êxito, mesmo que seja para o mal. Imagine se nós tentarmos isso para o bem. Às vezes nós vemos tantas pessoas que querem maldade, querem enganar as pessoas, que são os estelionatários, que cometem estelionatário e é bem sucedido. E nós falamos, mas como assim? Mas é porque eles acreditam naquilo que eles fazem. E nós que fazemos o bem, que temos Deus ao nosso lado, ficamos com incertezas do nosso passado. Aprenda uma coisa, o passado é para nos ensinar a não cometer os mesmos erros no presente para conseguirmos alcançar o futuro que Deus tem preparado para nós. Para isso é muito interessante, se nós voltarmos no versículo que nós lemos, diz assim, olha, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Uma coisa que todo cristão deve ter, eu falo não só cristão, mas todo homem que almeja uma coisa, e é um dos alvos, das características mais difíceis de ter na nossa persona, na nossa personalidade, se chama constância. Nós precisamos ser constantes naquilo que nós acreditamos e naquilo que nós queremos. Se nós não tivermos a constância, eu quero dizer que infelizmente nós temos grandes chances de ficarmos aprisionados nos fracassos do nosso passado.
O que difere um grande homem bem-sucedido a um homem que talvez tem vários planos, vários projetos e não consegue alcançá-los é a constância. Se você for ler grandes livros ou aprender com os homens da Bíblia mesmo, nós temos N exemplos de homens da Bíblia que tentaram e não desistiram. O próprio apóstolo Paulo, ele foi perseguido, ele foi aprisionado, mas ele se manteve constante naquilo que ele acreditava. As circunstâncias não mudavam o seu caráter, não mudava quem ele era, não mudava os seus pensamentos e as suas convicções. Isso é o que nós precisamos, de constância para não voltarmos para o nosso passado. Porque se nós formos homens e mulheres inconstantes naquilo que nós acreditamos, volta e outra nós voltaremos para o nosso passado e vamos nos pegar novamente fazendo as coisas que talvez Deus já nos tirou, já nos libertou para fazer, e por falta da nossa constância nós acabamos voltando e ficamos aprisionados, e o tempo vai passando, os anos vai passando e nós acreditamos nessas decepções. Então a constância, ela precisa de ser alimentada. Constância é se manter constante, obviamente, naquilo que acredita. E para eu conseguir ter a minha constância diariamente, eu preciso de alimentar isso. Eu conversava com minha mãe e falei, mãe, nossa, hoje nós temos várias ferramentas interessantes. Por exemplo, se você almeja ir para um lugar ou almeja chegar em alguma profissão, você hoje tem acessos através de vídeos, através de livros, seja em e-books, de olhar aquilo que a pessoa fez e se alimentar dos acertos daquela pessoa. O que não podemos é ser incoerentes, e aí a incoerência traz a falta de constância na nossa vida e nós deixamos de alimentar aquilo que nós queremos. Por exemplo, se você almeja ser um médico, você tem que ver conteúdos dos médicos, conteúdos relacionados a hospitais, aquilo que você quer na sua área de especialização. O que você não pode é, por exemplo, querer ser um médico e ficar vendo conteúdos, deixa eu ver, de uma pessoa que mexe com moda, por exemplo. É incoerente. Você acaba ficando cocheando em dois pensamentos, naquilo que você quer ou não quer. Então, você tem que se alimentar daquilo que você quer para você ser constante. E trazendo essa ideia para a Bíblia, a própria palavra do Senhor nos instrui a isso. Ele diz, olha, o homem que ouve as minhas palavras, mas não a praticam, é similar a um homem que constrói uma casa sobre areia. Vem as dificuldades, vem as circunstâncias, vem os vendavais contra aquela casa e ela cai, porque ela não tem firmamento. E por outro lado, aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, é similar a um homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Vem as dificuldades, vem os vendavais, vem as lutas, vem as circunstâncias contrárias, mas aquela casa se mantém intacta porque ela estava firmada na rocha. Então não adianta nós querermos ser cristãos e viver o que Deus tem para nós no nosso futuro, se nós não alimentarmos isso através da oração, através do jejum, através das pregações. Aí está a importância de ir à igreja e ser alimentado. Pastor, se eu não for à igreja, eu não vou para o céu? Obviamente que isso, a igreja não garante lugar no céu para ninguém. Mas a igreja tem o dever de estender a mão para você e de levar a palavra do Senhor para você, para que você se mantenha alimentado. Nós não somos um grupo privado, mas devemos ter um grupo conscientes e em todo momento constante na fé e naquilo que nós queremos. Por isso nós devemos ir à igreja, para ver os nossos irmãos. Não olhar os erros dos nossos irmãos, porque se nós formos olhar os erros deles, basta nós olharmos os nossos erros. Então nós vamos ver que estamos todos no mesmo barco. Mas devemos ir à igreja para trazer o sentimento de irmão, para mantermos alimentado, para dar uma palavra de fé para a vida do teu irmão, para ouvir os testemunhos dentro da igreja, para fortificar a nossa fé. Ou seja, ser constante tem a ver com alimentar das coisas corretas. Você tem que se alimentar das coisas que você almeja ser. Você tem que se alimentar de coisas boas, de coisas positivas. Se você um dia foi frustrado num relacionamento,
Comece a assistir pessoas que deram a volta por cima. Na igreja tem isso, na internet tem isso. Se alimenta dessas pessoas que deram a volta por cima, se alimenta de coisas boas. Lembra do que eu falei, Provérbios 23:7? A Bíblia diz também no livro de Tiago que a língua é como um pequeno palito de fósforo que incendeia toda uma floresta. Ou seja, Satanás tem dois métodos que ele usa. Isso é muito forte, muito interessante. Tem duas maneiras de Satanás ele entrar na nossa vida e bagunçar a nossa história. É por aquilo que nós vemos e por aquilo que nós ouvimos. Ele entra pela palavra e pela visão. São as duas características que Satanás ele usa para entrar. Às vezes você vê uma cena que te tira do foco, ou ouve uma palavra que destrói tudo. Destrói tudo. E eu quero lhe dizer que isso é muito importante. Salomão, em Provérbios, ele vai dizer: o homem que olha a uma palavra e a despreza é semelhante a um homem que olhou para a sua casa e quando ele viu uma sementinha de maldade. Quando ele olhou para o outro lado e olha de novo para a sua casa, a casa já estava coberta de toda maldade. Ou seja, nós devemos tomar cuidado com aquilo que nós ouvimos. Se por um lado a constância vem de coisas positivas que nos levam para o nosso futuro, o passado ele também é alimentado por palavras ou coisas que nós visualizamos que nos prende no nosso passado. Então é importante, para ser constantes, se alimentar de coisas positivas. A palavra de Deus, praticante da palavra, ser um praticante das orações, ser um praticante daquilo que acredita. Se você acredita que Deus tem algo lindo para você, viva atrás disso. Viva atrás desses projetos. Viva atrás desse futuro e traga esse sentimento. Eu aprendi uma coisa na minha vida, que antes de termos, temos que ser primeiro. Olha, se você almeja ter uma grande empresa, você não pode esperar a empresa se materializar na sua história para você ser um grande empresário. Seja um grande empresário e construa e externe toda essa estrutura que você imagina dentro de você. Você não pode esperar as coisas caírem no seu colo para você se preparar para elas. Se prepare porque elas vão chegar. Quando nós falamos que Jesus e Deus, na sua infinitude, na sua sabedoria, Ele tem a capacidade de colocar uma pessoa para nos ajudar, de mover as circunstâncias, é através disso. Um exemplo muito lindo que nós temos nas igrejas e interessante é que provavelmente você já ouviu alguém recebendo uma palavra: olha, Deus vai te levar para os 4 cantos dessa terra para pregar o Evangelho. Na hora nós choramos, na hora nós falamos, eu recebo, saímos animados e falamos, eu creio que eu vou levar a palavra, seja através do louvor, seja através da pregação. Nós cremos nisso de verdade, mas o que acontece? Se Deus colocasse hoje uma pessoa na sua vida e falasse: olha, Deus me colocou na sua vida para ser um patrocinador daquilo que você almeja. Deus me colocou na sua vida para te levar para os Estados Unidos. Mas nós precisamos ir para os Estados Unidos essa semana, ou seja, para outro país. O que nós vamos precisar de fazer? Você precisa do seu passaporte, você precisa do seu visto e precisa de falar o idioma. Será que nós se preparamos para isso? Só um minuto, essa luz aqui, pastor, apagou. Tem que acender ela, por isso que está escuro. Então, nós temos que se preparar para isso. Ou seja, se nós não falamos em inglês, se nós não temos o visto, não procuramos o nosso passaporte, como é que Deus vai nos levar para um outro lugar? Então, isso é um grande exemplo de preparação. Nós devemos nos preparar para chegarmos aonde Deus quer nos levar. Isso, pastor, o que eu preciso disso? Voltamos de novo na palavra constância. Precisamos ser constantes no nosso pensamento, constante naquilo que nós acreditamos e prepararmos para que esse dia chegue. Davi, quando nós falamos, Davi era um homem segundo o coração de Deus, um rei que matou Golias. Mas você acha que foi a primeira batalha que Davi enfrentou foi contra Golias? Talvez foi a primeira grande batalha de expressão, mas nós vemos que Davi matava o urso e matava o leão. Ou seja, Davi, antes de todo mundo, ele já acreditava no seu potencial. Antes de tudo, ele deslumbrava o que as pessoas não deslumbravam ao redor dele. Se você enxerga as coisas que Deus tem para a sua vida primeiro do que as pessoas que estão ao seu redor,
Eu quero dizer que não há circunstância favorável ou desfavorável que vai fazer você paralisar. Aprenda uma coisa, quando você olhar para o céu e acreditar que tudo que você precisa para a sua vida provém das mãos deles, palavras negativas não influenciarão em quem você é. Circunstâncias negativas não influenciarão em quem você é. Você vai entender que tudo isso que você passa, que talvez queira te levar para o seu passado, não, é a fim de lhe preparar para o futuro que Deus tem. Tudo na nossa vida é fases. Tudo nas nossas vidas são ciclos, e os ciclos nos preparam para viver um novo ciclo de Deus. Deus, ele sempre nos prepara, sempre coloca as pessoas certas para que nós possamos viver aquilo que ele tem preparado para nós. Então nós precisamos disso, precisamos de atrair o nosso futuro para o nosso presente. E pastor, como eu atraio o meu futuro para o meu presente? Assumindo a nossa responsabilidade, assumindo o nosso papel diante de Deus, assumindo o nosso papel como cidadão, assumindo o nosso papel como um bom profissional. Se eu lhe perguntar quem é você no reino de Deus hoje, o que você responderia para si mesmo? Se eu lhe perguntar, você como profissional naquilo que faz, quanto você acha que deveria ser o teu salário? O que você responderia para você mesmo? E como cidadão, se eu lhe perguntar, como você deve ser tratado diante da sociedade? O que você responderia? Tá vendo? Isso serve para analisar a nossa vida, quem nós somos e para onde nós estamos caminhando. Se eu não sei quem eu sou no reino de Deus, quer dizer que eu estou preso no meu passado. E eu preguei dias atrás sobre isso nessa live, sobre deixar Deus atualizar aquilo que Ele quer para a nossa vida. E nós estamos precisando disso, de encontrarmos no reino de Deus. Sabe por que talvez venha um desânimo? Ou grande parte dos desânimos que quer lhe fazer sair da igreja, que quer lhe fazer não ir à igreja, que não faz mais você querer orar, jejuar. Sabe o que é? É exatamente isso. Você deixou de viver o futuro, deixou de ser constante na fé e está aprisionado nas coisas que você já fez no seu passado. Se a sua vida não tem novidade, se a sua vida não tem coisas novas, quer dizer que os seus resultados são os mesmos que você teve. Isso nos demonstra e nos leva para um caminho. Nós não estamos vivendo o novo de Deus, porque todos os dias Deus tem algo novo para nós. Mas eu estou aqui nessa live para profetizar na sua vida, na sua história, na sua geografia, na sua família, que Deus te dará novidades nos próximos dias. Você vai colher novidades que você ainda não colheu. Você vai receber notícias que você ainda não ouviu da parte de Deus. Para isso, você só precisa de ser uma coisa: ser um bom ouvinte, mas um bom praticante daquilo que Deus tem falado e ministrado no teu coração. Então nós devemos tomar tudo isso que nós estamos aprendendo e aprendemos nessa noite. Precisamos ser constantes. Precisamos de deixar o passado no passado, e a única coisa que devemos pegar do passado é os erros que cometemos para não cometermos no nosso presente. Mas devemos manter vivo dentro de nós uma chama que um dia queimou no nosso coração. A chama de querer ser um bom profissional, a chama de querer construir uma bela família, a chama de viver o melhor relacionamento, a chama de ser realizado na vida, a chama de correr atrás dos nossos sonhos e, mais do que isso, a chama de viver um propósito na terra para nos levar para o céu. Nunca se confunda. O dia que a terra te saciar mais do que a vontade de ir para o céu, você tem grande chance de ficar na terra e descer. Mas o dia que o céu te impactar ao ponto de você não se abater pelas tristezas, pelas lutas ou pelas diversidades da terra, crendo que o que Deus tem para você é o melhor, eu quero dizer que você tem grandes chances no dia final de ser salvo. Aprenda uma coisa: não viva por resultados terrenos apenas, mas viva pelos resultados divinos. Porque ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que se decepcione o fruto da oliveira, todavia, nós nos alegraremos no Deus da nossa salvação. Porque estou convencido que nem céu, que nem terra, que nem altura, que nem profundidade, que nem a vida e que nem a morte, que nem anjos e nem demônios pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o seu Filho. Então, eu espero que eu tenha sido um canal de bênçãos para você. Eu espero que você seja um praticante, que você seja constante na tua fé, naquilo que você acredita, nos seus negócios, nos seus planos. Por mais louco, por mais crazy que seja, acredite nisso. No back, não volte, não retroceda. Continue
para o alvo. Continue em frente, siga e lembre-se, você está mais perto hoje do que estava ontem. O passado não pode ser uma opção para você voltar para ele. O passado tem que ser para você analisar os seus erros, se posicionar no presente e viver o futuro de Deus. Então, eu gostaria de encerrar essa live com uma oração para a sua vida. Senhor Deus e Pai, a minha oração nessa noite é para que tudo isso que foi pregado, para tudo isso que o Senhor me usou nessa noite para levar para os teus servos, para os teus filhos, que nós possamos, ó Deus, ter ânimos, que possamos ser constantes na fé, para que possamos viver o futuro de esperança e de glória que o Senhor tem preparado para nós. Senhor, que nesses dias que possam vir, nós possamos ser uns bons praticantes da tua palavra, bons praticantes do teu evangelho, que o nosso dia a dia possa refletir aquilo que nós acreditamos, que a nossa história possa ser mudada. E se porventura, Senhor, tem alguma pessoa triste, que estava triste, eu já profetizo que a alegria do Senhor invadirá essa pessoa. A depressão, ela não tem poder sobre nós, porque em nós reina a glória do Senhor Jesus. Nós seremos lembrados nos últimos dias da nossa vida, nos últimos dias da nossa história, pelas pessoas que conhecemos, pelas nossas famílias e pelos nossos resultados, por um homem e por uma mulher que foram constantes na fé, que combateram o bom combate, que guardaram a fé e encerraram a carreira, em o nome do Senhor Jesus. Não se esqueça, domingo nós temos live de novo, já nós voltaremos para os nossos cultos presenciais. Ao seu lado direito, inferior aqui, acredito que mais ou menos aqui, tem um QR Code onde você pode fazer a sua doação, pode devolver o seu dízimo. Olha, a igreja ela está fechada, o templo, mas o aluguel ainda está correndo, as despesas como luz diminuíram, mas ainda chegam. E nós precisamos, como igreja, de contribuir e orçar com os nossos compromissos. E como uma igreja sustentada com dízimo e oferta, quando você devolve o seu dízimo e dá a sua oferta, você está sendo um patrocinador do reino de Deus. Eu gosto de pontuar muito isso. Imagina se você é um milionário e você chega no céu agora e a pergunta que Deus vai fazer para você é: por que você não ajudou mais as pessoas na terra e ajudou as igrejas? O que você vai falar, sendo que você tinha muito dinheiro na conta? É difícil, né? Então aprenda uma coisa. Deus ele vai te dar de acordo com o que você está preparado. Porque Ele é aquele que sonda os corações e prova os pensamentos. Que Deus lhe abençoe, fique em paz, que a Shalom do Senhor possa ir com você. Que a graça de Deus Pai, que a doce comunhão do Espírito Santo não esteja nas nossas vidas somente hoje, mas para todo o sempre, em o nome do Senhor Jesus. Não esqueça, compartilhe e curta essa live. Em nome de Jesus. Amém.